Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês e principalmente com a presença do nosso convidado maior, que é Jesus. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, estar num domingo reunido com essas pessoas que têm um propósito de se melhorar, mas a presença do nosso Mestre Jesus, não há como estar mais do que perfeita. Então, estamos aqui hoje, meus irmãos, como a Neuza disse, por um propósito, porque ninguém sai da cama num domingo tão frio, né, para ouvir uma palestra, para vir para o tratamento, se não tiver uma razão, se não tiver um propósito. E, com certeza, a espiritualidade fez o possível e o impossível para que todos estivessem aqui hoje. Muitos de vocês, eu tenho certeza que ficou com aquela preguiça, que alguma coisa aconteceu impedindo que aqui estivessem, mas conseguiram chegar. Isso significa que o seu mentor, ele está firme, ele quer que você melhore, ele quer que eu melhore, e por isso que estamos aqui hoje. O tema de hoje, esquecimento do passado, nós podemos encontrá-lo no Evangelho segundo o Espiritismo e podemos encontrá-lo no Livro dos Espíritos. Eu deixei aqui, tá? Então, quem se interessar pelo assunto e quiser dar uma olhada e uma aprofundada, nós vamos encontrar nos 2 livros, fora as obras espíritas várias que falam sobre isso também. Jesus nos disse: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Jesus, já sabedor, né, dos seus irmãos ainda pequeninos, ele sabe que nós não suportaríamos viver com as informações do nosso passado e mais as turbulências que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, ele é sabedor disso, então ele já deixou a gente cientificado sobre isso, que nós devemos nos preocupar com o quê? Com o dia de hoje. Porque, primeiramente, que o amanhã nós não sabemos se vai chegar. O que já foi, o que é passado, nós não podemos mudar. Nós vamos agora, nesta encarnação, nós vamos reparar o mal que fizemos. Mas no presente, no passado não é mais possível alterar. E o futuro, a Deus pertence. Que também depende do que fizermos agora. Então, olha a importância do presente, por isso que se chama presente. Então, Jesus já sabia disso, então ele já nos deixou informados. Vamos cuidar do dia de hoje, porque o dia de hoje já tem bastante coisa para a gente se preocupar. O véu do esquecimento. Muitas pessoas perguntam, será que não era melhor eu saber o que eu fui no passado, para que eu possa agora corrigir o que eu fiz? Meus irmãos, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo há um propósito. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos encontrar essa frase, que eu achei bem bacana para esse tema. Deus nos deu para nos aprimorarmos justamente o que necessitamos. E isso nos é suficiente. Ou seja, Deus nos deu a dádiva, o beijo de Deus, eu chamo isso de beijo de Deus. É o beijo da despedida para a nossa nova encarnação e nós recebemos o véu do esquecimento. Por quê? Com o véu do esquecimento, nós temos a oportunidade de um novo começo. Porque se nós ficarmos presos aos erros do nosso passado, nós não conseguimos progredir. É só nós pensarmos na nossa vida atual. Quantos erros nós cometemos lá no passado que a gente gostaria de esquecer? Falar, eu queria que isso não tivesse acontecido na minha vida. Eu queria esquecer e a gente não consegue esquecer. Quantos erros, né? Quantas indiferenças, quanto desamor, quanto ódio, quanta violência que muitas vezes nós cometemos ainda nessa vida. E nós gostaríamos de apagar. Só que nessa vida a gente não consegue. Então, os senhores imaginam, se nós encarnássemos com toda aquela bagagem espiritual das nossas inúmeras encarnações,
Então Deus, na sua divina bondade, na sua divina sabedoria e justiça, nos contemplou com o véu do esquecimento. Isso é ótimo para a gente, porque nós podemos recomeçar. Nós temos dentro do nosso lar, dentro da nossa família, as pessoas que a gente ama de paixão, que a gente sente super bem de estar próximos. Mas também nós temos aqueles que nós sentimos um pouco de ranço, que a gente sente aquela, né, repulsa instintiva. Então, Deus nos colocou todos juntos ali, amores e desamores. E essas pessoas que convivem com a gente mais próximos, nós viemos numa sequência de reencarnações. Tá? Então, na maioria das vezes, a gente fica sempre no mesmo círculo. Então, os amores e os desamores. Os senhores imaginam se nós soubéssemos que o nosso filho nos prejudicou, que o nosso filho nos violentou, nos roubou, nos matou? Como que nós iríamos conviver, recomeçar? Qualquer um da nossa família. Imagine se nós tivéssemos prejudicado os nossos irmãos, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos filhos. A culpa. Imagina você viver com um extremo remorso de tudo que você fez por aquele ser. Então, há um propósito de nós esquecermos tudo o que aconteceu e recomeçarmos. Então, nós vamos estar dentro da nossa família como se tivéssemos zerado. Vamos começar de novo. Então, vamos tentar amar. Os papéis se invertem. Muitas vezes, o que é o nosso inimigo vem como filho. E aí, é quase impossível uma mãe não amar o seu filho. Então, na perfeição de Deus, que vem aquele serzinho lindo, que precisa daquele carinho, que precisa daquela atenção, muitas vezes é o nosso inimigo que está ali no colo. Mas com a sabedoria divina, que nos coloca, que nos oferta como filho, nós vamos, então, desenvolvendo o amor. Por isso, da necessidade dessa bênção, dessa dádiva de Deus, do véu do esquecimento, que seria o beijo de Deus na despedida. Vá, meu filho, você vai agora começar uma nova existência e nos apaga o nosso passado. Nos apaga não, né? Fica o véu do esquecimento, porque quando a gente passa para o plano espiritual, quando a gente retorna ao plano espiritual, nós temos a memória das nossas demais vidas. Quando nós viajamos, nós preparamos a nossa mala, o que nós levamos na nossa bagagem? Nós levamos somente aquilo que nós vamos precisar. Se eu vou para um lugar de frio, eu vou levar somente blusa de frio, casaco, touca. Se eu vou para a praia em 30 graus, eu não vou levar o casaco. Então, vamos pensar na nossa vida como uma viagem. Então, cada vez que eu vou viajar, eu vou ter que levar determinada roupa, né, determinados utensílios, porque vocês imaginem, cada vez que eu for viajar, eu levar a minha casa inteira, eu tenho que levar tudo. Eu tenho que levar todos? Não. Eu vou levar quem? Eu vou levar meus filhos, eu não vou levar a família inteira. Mãe, pai, avô, avó. Eu vou levar só aqueles que convivem comigo. Eu vou levá-los, vou fazer a minha bagagem e vou levar somente aquilo que eu vou precisar para aquela determinada viagem. E é assim, então, na nossa encarnação. Nós só vamos trazer de outras vidas aquilo que nós precisamos. Aquilo que nos vai beneficiar na nossa evolução. Aquilo que vai nos ajudar no convívio com os nossos familiares, aqueles que estão próximo da gente, aqueles que precisam caminhar com a gente. Então, não vou levar a minha casa toda, somente aquilo que me é necessário. Nós passamos por inúmeros processos reencarnatórios. Nós não sabemos, né? Eu não sei se alguém sabe aqui o número de existências que já tiveram. Não são vidas, tá? Vidas nós temos uma só. Nós somos criados, Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, e nós temos várias existências, em corpos diferentes, em lugares diferentes. Tem espíritos que estão reencarnando aqui no planeta Terra pela primeira vez, tem espíritos que já reencarnam aqui por diversas vezes. Todos nós aqui já passamos, pelo menos, pelo planeta primitivo. Tá? Então, nós estamos agora no de provas e expiações.
Se Deus permitir, em breve, o planeta Terra será um planeta de regeneração, e aqueles que forem merecedores estarão aqui, adquirindo mais conhecimentos e aproveitando esta oportunidade, porque um planeta de regeneração é um planeta em que o bem predomina. Existe o mal? Vai existir o mal? Ainda sim. Porém, ele será minoria, e o que vai prevalecer será o bem. E o nosso planeta Terra será um dia, assim, quando todos nós mudarmos as nossas vibrações, mudarmos os nossos pensamentos, quando, na verdade, os habitantes da Terra se tornarem mais bons, tá? Melhores, é claro. Tá? Quando nós nos tornarmos, aí sim, o planeta automaticamente vai melhorar também. Retorno ao mundo espiritual. Quando nós retornarmos ao plano espiritual, o nosso véu cai. E nós vamos ter acesso às nossas vidas anteriores, às nossas existências anteriores. Porém, Chico Xavier, em algum dos seus livros, tá, que ele psicografou, principalmente de André Luiz, ele diz que nós temos acesso de 2 a 3 encarnações, reencarnações, né, existências. Por quê? Porque o nosso espírito ele não suportaria tantas informações a nosso respeito. Imaginem os senhores, hoje, com o conhecimento que a gente tem, nós ainda cometemos tantos erros. Imagine lá no passado, quando a gente não sabia nada. Quantas atrocidades nós podemos ter realizado lá. Então, se nós formos juntar todas as nossas existências e ficar aqui, ó, toda vez você acessar essa existência, o nosso espírito não suportaria. Então, quando a gente volta ao plano espiritual, que nós temos acesso, não são a todas em qualquer momento. Tá? Existe um plano, um planejamento da espiritualidade em que nós vamos acessar aquelas que vão nos beneficiar de alguma forma. Daquela que eu vou, bom, na próxima encarnação eu preciso reparar o erro daquela existência. Então, Deus é tão bom que ele não vai dar uma carga maior do que a gente possa suportar. Então, se hoje nós já erramos bastante, que dirá lá no passado? Mas também a gente não deve ficar pensando nisso, meu Deus, o que eu fiz? Nós estamos caminhando aos poucos, né, conforme a gente suporta essa caminhada, conforme a gente suporta o peso, porque cada um passa pelas provas e pelas expiações de um jeito. Tem pessoas que são extremamente fortes, tem outras que não. Mesmo tendo o conhecimento da espiritualidade, como funciona, o espírito não é o suficientemente forte para passar pelas provas e expiações de uma maneira forte, de uma maneira firme. Muitas vezes ela precisa estar rodeada de pessoas que vão segurar a mão dela e falar, vamos que você vai conseguir. E graças a Deus, ele sempre nos oferece essas pessoas. Sempre temos um anjo no caminho. Sempre. Ninguém está desamparado. E não precisa ser só um familiar, não, viu? Pode ser uma pessoa que trabalha com você, pode ser um amigo, pode ser um professor, uma pessoa conhecida que vai falar uma palavra, que vai, muitas vezes, postar uma frase nas redes sociais que vai te dar um ânimo. Então, Deus, através dos seus anjos, ele vai dando sempre aquilo que a gente precisa. Né? Vai chegar para a gente. Basta também estarmos abertos para receber. Então, quando retornamos ao plano espiritual, nós vamos fazer o saldo, vamos ver o saldo das nossas existências. Quando nós começamos o ano, vocês fazem aquela lista do que tem que fazer? Bom, este ano eu vou começar a dieta, este ano eu vou estudar, eu vou fazer um curso, esse ano eu vou ter mais paciência, esse ano... A maioria das pessoas fazem, né, uma lista do começo do ano. O que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou melhorar. Nós temos que fazer, graças a Deus, nós temos essa recontagem. Né? Vamos começar de novo, do 1, para a gente tomar aquele ânimo, né? Renovar as energias e, bom, agora eu vou começar.
Então, nós fazemos um planejamento do que eu vou fazer. Dieta, exercício físico, vou comer mais frutas, vou me alimentar direito. E quando a gente volta para o plano espiritual, nós vamos ver essa lista. Só que não essa lista do regime, tá? Da refeição. Nós vamos fazer a revisão do que a gente planejou. Bom, a Daniela, ela disse que ela ia melhorar isso aqui. Vamos ver se ela melhorou? Não. A Daniela disse que ia fazer isso. Vamos ver se ela fez? Não fez. Por quê? Quando nós chegamos aqui no plano físico, é difícil. É muito difícil, porque são muitas as tentações, são muitas as facilidades que nós temos na nossa vida, que a gente acaba desvirtuando daquele caminho que a gente se propôs a seguir. Então, nós vamos fazer o saldo. Assim como chega no fim do ano, você vai ver e falar, meu Deus, eu não fiz nada da minha lista que estava programado para eu fazer. E é assim também quando a gente retorna ao plano espiritual. Feliz daquele que pode chegar ao plano espiritual, olhar a sua lista e falar, consegui. E muitas vezes a gente consegue ainda mais. A gente chega aqui, está rodeado de pessoas maravilhosas, pessoas que nos ajudam, que querem o nosso bem, e a gente se inspira, e a gente faz aquilo que nós programamos e muito mais. E o que acontece quando a gente faz o que a gente programou e ainda um pouco mais? Nós vamos subindo cada vez mais um degrau, mais um degrau. E nós vamos tendo a oportunidade de reencarnar novamente e aprender mais e trazer conosco aqueles que a gente ama. Nós temos essa oportunidade? Sim. Quanto mais a gente conhece, quanto mais merecedor nós somos das dádivas do plano espiritual, mais pessoas a gente consegue trazer com a gente. Não basta ser luz, é preciso iluminar o caminho dos demais. Então, a gente tem que buscar o nosso aperfeiçoamento, com certeza. Mas quantas pessoas a gente conseguir trazer para a luz, melhor ainda, para a gente e para elas também. Quando nós reprovamos, quando nós estamos na escola e reprovamos em determinada matéria, eu sempre ficava de recuperação de ciências. O que eu tinha que fazer no fim do ano? Eu fazia uma recuperação de qual matéria? De ciências. Então, eu não consegui a nota de português, eu vou refazer a de português. É assim conosco também. Não conseguimos passar por determinada prova. Aquilo que eu planejei, eu não consegui. O que vai acontecer com a gente? Nós vamos fazer a prova novamente. Sempre daquela matéria que nós falhamos, tá bom? Então, pense assim, se eu deixei de fazer isso, eu vou retornar naquela mesma situação para enfrentar aqueles mesmos medos, aqueles mesmos problemas. Tá? Reprovei em ciência, vou fazer a prova de ciência. Então, quando a gente retorna ao plano espiritual, nós vamos ter acesso a tudo isso. E ainda as outras existências também, para ver o que a gente já evoluiu, o passo que a gente já conseguiu dar e o que a gente ainda precisa. Daniela, é possível saber o que fomos nas vidas anteriores? Muitas pessoas têm muita curiosidade sobre isso. O que eu fui? Será que é necessário saber o que você foi na vida anterior? Tem alguma utilidade? Algumas vezes o plano espiritual, ele nos revela de alguma forma alguma coisa do que nós fomos em existências anteriores. De alguma forma. Seja através de um sonho, de uma intuição, mas nunca sem que tenha alguma razão. Então, quando a gente acessar, de alguma forma, alguma informação de existências anteriores, saibam os senhores que a espiritualidade tem um propósito. Vocês têm que entender o que será que significa eu saber o que aconteceu em vidas anteriores, em existências anteriores. Então, é possível? Algumas vezes, quando necessária, mas nunca será a vida inteira. Vai ser algum fato, algum detalhe, pode até ser revelado, porém, com um propósito, com alguma utilidade. Porém, essa curiosidade que muitas pessoas têm, né, elas podem ser sanadas se nós fizermos uma reflexão de nós mesmos. Nós temos intuição, nós temos tendências,
nós temos habilidades. Tudo isso nos revela quem nós fomos. Pensem nos senhores, as suas preferências, as suas habilidades. Quais são as suas tendências? O que você peca mais, o que você peca menos? Pense sempre em tudo, toda a sua vida, os seus gostos. Isso já te revela o que você é. As suas dificuldades em enfrentar determinadas situações já revela quem você é. Os medos que você tem revela quem você é. Então, na verdade, quem quer saber é só fazer uma reflexão de si mesmo. Eu não consigo largar o cigarro. Eu não consigo. Tem coisas que eu não consigo deixar de fazer. Então, todos esses gostos, as músicas que vocês gostam, as preferências de tudo, sempre tem a ver com as suas existências. Eu, por exemplo, gosto de ver filmes antigos, que as mulheres ainda usavam aquelas roupas. Eu gosto. Então, pode ser uma tendência que eu gostava anteriormente e eu trago comigo ainda. Então, pensem os senhores, na vida de vocês, vocês vão saber quem foram. Algumas senhoras, uma vez, falaram para Chico Xavier, né? Chico, eu acho que eu fui uma rainha. A outra falava, eu fui uma duquesa. Eu, com certeza, fui uma nobre. E Chico Xavier disse, com certeza, porque as lavadeiras já se encontram no plano espiritual faz tempo. Ou seja, muitas vezes a gente está achando que nós somos rainhas, reis, por isso que estamos aqui. Porque se tivéssemos sido humildes, provavelmente já estaríamos no plano maior. Então, não tem nem porquê nós ficarmos envaidecidos. Imagine se a gente não tem um véu do esquecimento e, de fato, eu tenho a informação de que eu fui uma rainha. Imagine o orgulho que pode exaltar. Ou, se não, se eu sofri demais, imagine a vergonha, muitas vezes, a culpa, depende do que você fez. Será que a gente conseguiria lidar com isso, com essa situação? Então, deixa lá. Se Deus jogou aquele véuzinho de esquecimento na gente, deixa lá, porque tem uma razão e é para o nosso bem. Então, faça uma análise da sua vida, reflita nas suas preferências, habilidades, tendências, no seu comportamento. E as crianças que você não ensina para ela e ela sabe tantas coisas? Ali está claro. Nós temos provas que nós temos outras existências. De onde explicar crianças tão inteligentes que mal entraram na escola ainda e já têm tantas habilidades? Tá? Daniela, mas e o que eu aprendi? Poxa, nas existências anteriores eu sabia sobre música e hoje eu não sei. Porque muitas vezes alguma das nossas habilidades elas são adormecidas para que eu possa desenvolver outras. Porque se em toda existência eu vou gostar de música, eu vou estudar música, eu não vou me dedicar a outras matérias. Então, nós aqui podemos ter muitas informações, muitas habilidades que muitas vezes estão adormecidas. Mas presta atenção hoje. Quais são as nossas tendências hoje, os nossos vícios hoje, porque isso vai revelar muito daquilo que nós temos que combater. Então, presta atenção no que eu estou dando aquela vacilada. É isso aí que nós temos que trabalhar. Buscar o nosso melhoramento sempre. As vicissitudes da vida. O que nós passamos hoje. Hoje, tá? Porque lá, o passado, a gente não sabe. Hoje, o que nós estamos passando hoje é fruto das nossas existências anteriores. Ou de algo que nós fizemos ainda nesta vida. Tem um capítulo que fala no Evangelho de causas anteriores às aflições e causas atuais das aflições. Então, muitas das nossas aflições estão ligadas às nossas atitudes ainda desta encarnação. Então, se você não achou aqui, eu tenho um problema de pulmão gravíssimo, mas eu não fumo, eu nunca fumei. É bem possível que seja ligado a uma encarnação anterior, a existências anteriores. Então, essas vicissitudes, meus irmãos, que nós temos que passar hoje, as nossas provas, as nossas expiações, que nós estamos passando hoje, é porque precisamos passar. Então, tudo que nos acontece tem a sua razão.
Se hoje eu sofro, eu já fiz sofrer. Só que lá eu não posso mudar, eu posso mudar agora. Então, o que eu fizer agora vai refletir amanhã. Nós não devemos nos preocupar no que vai acontecer amanhã. Porém, nós estamos no momento de plantação. Hoje, o que estamos vivendo foi o que eu plantei lá. E amanhã será o que eu estou plantando hoje. Por isso da importância do hoje. Por isso da importância de ser bom hoje, de amar hoje e de perdoar hoje. Porque é o único dia que a gente consegue alterar alguma coisa. É o único dia que a gente consegue fazer alguma coisa. Então, meus irmãos, aproveitem. Aproveitem esse mentor que está ao seu lado, que te acompanha, que deseja que vocês cresçam espiritualmente, que caminhem por caminhos corretos, que amem. Porque ninguém veio na Terra para estacionar ou para regredir. Uma, porque nós não regredimos, mas a gente estaciona. Mas para não fazer aquilo que programamos. Então aproveite, porque é um presente de Deus a existência. Cada minuto da nossa vida tem uma importância divina. E nós podemos fazer muito. Nós podemos iluminar, nós podemos ajudar, porque quando a gente ajuda, nós nos ajudamos. Quando a gente busca amar, nós somos amados. Quando nós consolamos, nós seremos consolados. E nós aprendemos isso. Então aproveitem, meus irmãos, essa existência, essa vida hoje, que é um presente de Deus. E para encerrar, Dalai Lama tem uma frase que diz: só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver. Nós não sabemos se nós iremos acordar. Na verdade, eu nem sei se eu vou chegar na minha casa. E nós sabemos que isso acontece. Não é mesmo? Então, é agora. Hoje eu vou ser melhor. É difícil? É muito difícil. Mas quando a gente tem a fé que Deus está conosco, dentro de nós, que Jesus caminha conosco, que os nossos mentores e amigos nos querem muito bem, com certeza nós vamos conseguir. Toda situação difícil que cada um de vocês passa no nosso dia a dia, porque todo mundo passa, tem um propósito. E quando nós passamos por essas dificuldades com alegria, é tudo muito mais fácil e nós vamos chegar cada vez mais, vamos evoluindo até um dia estarmos lá pertinho de Jesus, pertinho de Deus, que é o nosso grande objetivo. Um dia abençoado a todos.